Olá, amigos, graças a Deus, uma boa noite a todos. Mais uma vez a gente está tendo essa oportunidade ímpar de estar aqui conversando com todos vocês. Eu sou Edson Rosa, terapeuta holístico, metafísico, né? E como eu sempre falo nas minhas lives, acima de tudo, aprendi de ser humano. Hoje a gente vai fazer uma live envolvendo a inteligência emocional, como tratá-la no sentido de nos trazer mais calma, nos nutrir mais com brandura, né, de uma forma mais terna, mais afável, mais tranquila, e como de alguma forma fortalecer essa inteligência emocional para a gente não sofrer tanto, porque a inteligência emocional ela é muito ligada ao sistema nervoso, principalmente aos músculos, aos ossos, aos tendões, a todo o processo digestivo, para não dizer que todo o corpo, né, mas principalmente toda essa carga nervosa, óssea e de tendões, músculos, é muito, vamos dizer assim, abalada a estrutura energética que corre dentro do corpo, conforme for as nossas emoções que nós estamos nos alimentando ou de alguma forma se alinhando. Hoje a gente vai ter mais uma vez, né, a assistência e a ajuda de Márcia Calmon. Ela está aqui com a gente, ela vai nos ajudar a ler, né, as perguntas e a gente responder em si. Uma coisa da live de hoje, que eu quero deixar bem claro para as pessoas, que eu estou começando, mas pelo que eu estou sentindo, provavelmente não serei eu que vou terminá-la. Né? O seu Tanakai, amanhã tem um chado com o seu Tanakai às 21 horas, eu já estou convidando todo mundo. E ele, hoje, no caso mais tarde, vai escrever comigo. E ele está, nesse exato momento, próximo de mim, eu sinto a energia dele. E não é uma coisa muito comum de ele fazer, tá? Eu não estava preparado em si, né? Para hoje. Porém, eu estou aberto, se ele quiser ajudar, a gente vai falando, se eu sentir realmente que haverá um manifesto, assim Deus permita, assim será. Ok? Então, boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Fique à vontade. Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Estou aqui, como o Edson falou, para transmitir as ideias e pensamentos de vocês. Então, vamos aproveitar a oportunidade de perguntar, meu povo. É contigo, Edson. Você pode ficar à vontade, Márcia, se você tiver alguma curiosidade, até nos processos também dos teus grupos, né, de estudo, se quiser passar para a gente dividir, a gente está aqui para tentar ajudar, graças a Deus. Né? Tem uma frase que vem à minha mente de um livro que eu li. É um livro até do Brahma Kumaris, chamado Caminhos. Ele fala assim: qualquer fluxo de energia, pensamento, palavra ou ação, deixa impressões e sempre tem retorno. Você pode comentar a esse respeito? Seu áudio Se é der para você repetir de novo, por favor, que eu não isso. entendi nada do que você falou, desculpe. Vamos lá. Qualquer fluxo de energia, pensamentos, palavras ou ações deixam impressões e sempre tem retorno. É uma frase do livro Caminhos para uma Consciência Mais Elevada da Brahma Kumaris. Você pode comentar? Posso sim. Na verdade, ele não está ensinando, ele está afirmando algo que é cotidiano, rotineiro e material, né? Para materializar as forças psíquicas. Qualquer frase, qualquer feito, qualquer ato, qualquer sentimento, né? Que você dê a algo, que você de alguma forma frua por, por este algo, vai continuar ressoante dentro de você. Não é ressonando, é ressoante. Vai adentrando e transformando, adentrando e mudando. Ou aumentando no sentido de aumentar algumas virtudes, ou até detonando, por que não dizer, no sentido de algumas maledicências, né? Mas é muito interessante porque eu, Edson, tenho uma visão muito universalista e eu não faço e não desfaço de ninguém nem de nada. Isso também é muito bem falado mediante a filosofia dos espíritos, né, da doutrina espírita ou até algumas filosofias budistas, hinduístas também, porque a palavra tem poder.
Mas a palavra só tem poder quando nós também entendemos que este poder pode ser do bem ou do mal, mediante aquilo que nós buscamos até antes de falar. O que me atém a minha atenção antes de eu falar qualquer coisa? O que me chama a minha curiosidade? O que crama, né, esse instigar dessa curiosidade em mim? Coisas positivas, coisas negativas. Então, muitas das vezes a gente se alinha numa sistemática que quer coisa boa, deseja coisa boa, mas só nutre coisa ruim. Aí a vida não vai mudar, porque nós somos uma frequência ressonante. Nós somos uma energia ressonante. Então não adianta apenas a gente muitas das vezes falar, poxa, eu estou em casa aqui, eu não sei o que fazer, mas vai ler um bom livro. Ah, mas eu não gosto de ler, então bote no Google lá, né, nesses audiobook e escute um livro. Ah, mas eu não gosto de escutar, eu não gosto de ler, então vai se alongar, fazer um exercício. Mas quando a gente vai começando a aconselhar, não a estipular, uma forma de alguém alimentar-se com algo positivo e ela vai sempre criando de uma forma contínua obstáculos, né, pode ter certeza que dentro dela ela só nutre negatividade. E a primeira que é a real negatividade dela é a negação. Ela só nega dela qualquer tipo de mudança e por ela qualquer tipo de mudança. Então tudo que nós falamos, tudo que nós nutrimos, percebemos em si e por si, cria assim uma ressonância, cria uma reciprocidade, cria uma sonância, cria uma alegoria interior, cria ligas exteriores para forças positivas e negativas. Né? Não sei se eu entendi direito bem esse recitado desse livro em si, porque eu estou muito mediunizado já que o Sr. Tanakai, mas o que eu entendo é isso. A educação não é só no que fala, não é só no que faz, mas é no que pensa e nutre. É no que sente e nutre. Porque se nós refinarmos o máximo possível, dentro do possível, o que pensamos e o que sentimos, a nossa inteligência emocional para de sofrer. Porque a inteligência emocional, ela está pouco se lixando com quantidade e qualidade. A inteligência emocional, ela funciona por novidade de impressões e sensações. Tanto é que a gente, quando fica muito retido num lugar, até mesmo na própria casa, se você ficar muito tempo na sua casa sem fazer nada, a tendência é você se deprimir. Por quê? Porque emocionalmente nós não fomos feitos para mesmice. Por isso que o bem tem que ser produtivo e o mal diluído. Não em forma destrutiva, vamos destruir o mal. Não, vamos aprimorar o bem por nós mesmos. Se o bem sortir como melhor para fora, que bom. Se o bem nos fizer menos pior para dentro, melhor ainda. É mais ou menos isso que esse amigo tentou dizer nesse livro, ao meu entender. Fique à vontade, Márcia. É, é bem por aí mesmo, verdade, bem bacana. Tem uma outra curiosidade, e isso acredito que é geral. Como os pensamentos inúteis, negativos e desnecessários podem ser transformados e transmutados quando eles forem persistentes, quase que obsessivos? Todo pensamento persistente e obsessivo, não necessariamente ele é um pensamento negativo de querer destruir, contundir, perturbar, atacar, ofender, ferir e fazer sofrer alguém, ou até mesmo se desleixar da sua própria existência. Eu posso ter um pensamento obsessivo de querer ajudar a humanidade. E obsessivamente eu posso tirar tudo de mim, até o que eu acho que é melhor, né? Inclusive a paz, porque quando eu faço bem, eu posso doar tudo de mim, mas eu não posso tirar a paz de mim. Eu posso fruir em paz por mim. A paz tem que ficar em mim, porque no momento que eu perder a minha paz, mesmo fazendo bem, eu estou doente. Porque eu estou interagindo para o bem, me fazendo pior, me abandonando. A paz de espírito, ela equivale-nos
a uma intenção inspiradora de apenas servir com cumplicidade a vida alheia e existência. Ela espanta de dentro de nós qualquer pretensão, qualquer presunção, qualquer posse e qualquer autodesleixo. Porém, quando eu começo a ter pensamentos obsessivos, pode ter certeza que o que eu preciso colocar nesses pensamentos, repito, pode ser algo negativo ou até algo que a gente acha que é positivo. Porque muitas das vezes a gente acha que é positivo, mas a gente não trabalha com essa paz que elucida-nos com lucidez. Um pensamento positivo, porque falar de negativo é fácil. Falar um pouco do que é positivo mesmo, desses pensamentos que as pessoas têm, muitas das vezes elas estão fazendo muito mais mal a elas e até às outras pessoas e acham que estão ajudando. Eu penso que eu devo tirar todas as pessoas da rua. Ninguém deve morar na rua, eu vou trazer tudo para dentro da minha casa. Se eu for uma pessoa espiritista, espiritualista, esclarecida, eu vou entender, nem vou falar de espírito, eu vou falar de consciência. O girino vive muito bem no barro, mas o mesmo girino é um sapo, que depois de adulto, de amadurecer no barro, ele só vai respirar tranquilamente num lago calmo e tranquilo, numa água límpida. Espero que as pessoas não se ofendam nesta metáfora. Assim é o ser humano. Tem seres humanos que dormem em um colchão de água, andam com Ferrari, estão com a mesa farta, com os bolsos fartos, mas são miseráveis, são girinos. Tem tudo aquilo, mas aquilo utiliza-os, molda-os, porque sem aquilo eles não são nada, são que nem girino, se debatendo no barro. Tem muitas pessoas que são mendigos, mas não miseráveis, que estão na rua sofrendo, passando fome e com frio. Mas se você observar sem julgamento, como seres humanos, se elas tivessem, não todas, algumas sim, outras não, nos dois ângulos que eu estou dando, uma oportunidade, elas dariam saltos e respirariam puramente, e saltos alto, não apenas no seu estágio que estão vivenciando, a sua pobreza física, material, mas dariam saltos grandiosos, porque elas podem ser pobres, mas não são miseráveis espiritualmente. Aonde que o Edson está tentando entrar? Quando nós entendermos dentro da gente que quando a gente fala assim, mas eu penso negativo, eu tenho que me amar. Antes de se amar, você tem que se elucidar. Você tem que ter atitude, que é o que eu já falei várias vezes aqui. Um amar positivo com uma miséria de esclarecimento, de sensibilidade dentro de si, equivale a nada. Deus abençoe o espírito e a alma de Luiz Gasparetto, um dos maiores psicoterapeutas deste país, para não dizer do mundo, do jeito dele, esparramento, ajudou muita gente e ajuda até hoje, ele falava isso. Não adianta eu amar sendo positivo, se no meu positivo eu vivo no negativo. O negativo está dentro de mim, mas eu ajudo todo mundo, eu sou bonzinho, eu sou aroma de rosa e perfume de flor. Só que para mim só me guarda espinho, porque eu me obrigo a isso. Então tudo que você se obriga, até o bem, ainda mais o mal, é péssimo, é doença. Agora, Edson, como eu posso transmutar e mudar o meu pensamento negativo? A minha atitude negativa? Esquece ser positivo e seja lúcido. Porque a lucidez, ela vai te dar a firmeza nos teus pés de você chegar e dizer, para aí, eu sou girino, mas eu crescendo em mim, logo eu viro um sapo. E vou pular alto o suficiente para eu admoestar, adoutrinar, dominar, exterminar esse pensamento de autoabandono repetitivo em mim. Porque pensamento repetitivo, tanto achando que é positivo e negativo, mas que te deprime, que te encrasura numa dor ou num sofrimento, principalmente de ter que fazer, ter que manter, tem que participar, pode ter certeza, é abandono. Isso é solidão. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa vive numa solidão, mas você sabe se ela está em solidão ou ela está curtindo o seu eu sozinho? Eu, por exemplo,
eu tenho família, mas eu amo estar quieto na minha sozinho. Porque eu estou cheio de mim e cheio das pessoas, no bom sentido, pensando em várias coisas, mas muitas das vezes as pessoas veem as pessoas envolvidas com a vida das outras, que não é ruim. Eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas são pouco envolvidas com a clareza da sua vida interior. São pessoas solitárias, não solidárias. Então a carência força ela a sair para fora e fazer para o outro o que ela só nega para ela. Engraçado, ela não tem a fórmula de mudar o seu pensamento negativo, mas ela é a primeira na internet, nas vias de comunicação, ou num aconselhamento, ou no Cubre, ou no centro espírita, ou na casa espiritista que anda a dar conselho para todo mundo a mudar padrão de expressão. Então não lhe falta o entendimento. Ela não é burra nem burro. Ele e ela é nulo, porque dá para fora o que não se alimenta por dentro. Com toda sinceridade, que é feio a gente responder algo com uma pergunta, mas agora eu vou passar a ser feio também, mais do que já sou. Será que as pessoas realmente elas não mudam porque não podem ou não mudam porque não querem se mudar, não querem se observar, não querem se cuidar, não querem ter autonomia espiritual? Elas não querem pensar por elas mesmas. Elas não querem decidir por si próprias. Eu não vou. Se eu quebrar a cara, eu não fui, me levanto, me recupero e sigo. Então hoje, 2020, a gente entende a pergunta que Márcia fez e eu estou falando para as pessoas que não têm doenças graves como depressão, borderline, bipolaridade, dentro de uma graveza, eu estou falando. Estou dizendo que essas doenças não são, vamos dizer, tratáveis. Ou outras doenças em si, psicoemotivas e psicológicas muito mais graves. Aí é outros termos. Eu estou falando de pessoas comuns, como eu, como você que está me ouvindo, que tem aqueles pensamentos ruins pra caramba, mas não sai da sua cabeça. Aí já diz, quando diz, não sai da minha cabeça, a cabeça não é minha, é tua. Se é tua, te assume, mas como é que eu posso me assumir, Edson, se eu não consigo? Quanto mais a gente fala eu não consigo, é como a gente assinasse embaixo, eu me sonego, eu nego, não quero, não posso. Então nós usamos a nossa força contra nós mesmos, né? E o emocional e o sentimental, como corresponde às facetas do nosso psique para exteriorizar, porque senão a gente fica doente, não vai pensar, eu vou fazer o bem para o outro. Não, você vai sentir uma ansiedade, uma agonia, uma euforia de ter que fazer o bem para o outro. E o outro não deve passar qualquer coisa de mal perto de você. Muitas vezes as pessoas estão vendo uma pessoa que se tem negativa, não porque ela quer, mas ela se alinha assim, que ninguém pode sofrer perto dela. Ela é capaz de rasgar um pedaço da roupa, dar e fazer loucuras. Agora ela pode ficar ali se esfarelando na sua dor. E quando perguntam para ela, por que você não muda? Eu não consigo. Agora ela consegue ajudar a 10, 15, 20, 30 pessoas. Quem consegue ir para fora e não faz por dentro, se sonega. Então, quando a gente fala de coisas assim, a gente coloca todo ser humano horizontalmente, todo mundo é igual a todo mundo, ninguém é melhor que ninguém. Deus não é um jogador de bingo, porque o Edson é terapeuta é o melhor e aquele que vem ao Edson é pior. Pelo contrário, tem pessoas que vêm a mim que me ensinam muito. Talvez eu possa instigar a elas alguma coisa para elas se melhorarem. Agora, quando você tem força para aconselhar alguém, por que você não se aconselha? Aí é fácil dizer, mas é costume, mas eu não consigo. Então, esse reclamódromo, esse senso de reclamação é uma prisão consciencial, aonde a positividade, sem se sentir benemérito dessa mesma positividade, é uma prisão, que positiva você a fazer por fora e condena você a ficar encrasurado por dentro, com essa dor e sofrimento ininterrupta de pensamentos negativos, de sentimentos negativos e de emoções que quase lhe enlouquece. Então, pare com esse negócio de ser positivo e seja lúcido, porque a lucidez não vai tirar o bem que tu faz ao outro, mas vai te dar o bem que você se sonega. Valeu? Muito obrigado, Márcia. Fica à vontade. Então,
baseado em tudo que você falou, é correto afirmar que a punição e a recompensa são realmente efeitos apenas das nossas ações, atribuídas aos pensamentos, palavras realizadas no passado, que ecoam para o presente? Não entendi. Vou repetir. Diante de tudo que você explicou, é correto afirmar que a punição e a recompensa são realmente efeitos apenas das nossas ações realizadas no passado? Eu vou responder com toda a sinceridade para a Márcia e com tudo que eu tenho de verdade dentro de mim. Se eu estiver errado, eu peço perdão ao universo, mas é o que eu posso passar para as pessoas no momento lúcido de hoje. E creio eu que se hoje vai se estender há muito tempo, porque só se eu mudar muito o meu modo de pensar, e pode acontecer, graças a Deus. Como Márcia usou a palavra passado, eu vou ter que falar de vidas passadas também, porque as pessoas que de alguma forma me seguem, ou as pessoas que podem ver, muitas que se tratam com alguns traumas ou com alguns embates, consideram os seus medos e as suas culpas não referidas a essa vida, mas fruídas de outras existências. Eu tenho uma coisa bem curta para falar sobre isso. O que importa na tua lucidez é o hoje, não é o ontem. Todas as dores, todas as mágoas, todas as conturbações são resolvidas com a lucidez dentro do seu tempo, dentro do seu momento, quando você se consente no agora. Seja presente no agora, consciente no agora. Esse estágio de consciência lúcida não é miojo, não é jogar ali na panela, dar 3 minutos e tá resolvido. Estou sendo extremamente sincero, não é falta de paciência não, é sinceridade, é tratando as pessoas como ser humano. Porque a gente não pode vir aqui, eu estou falando de mim, para mim mesmo, fazer uma live e dizer assim muitas das vezes, que eu não estou condenando ninguém. Trata de vida passada que tudo está resolvido. A gente está em 2020. Por mais que algumas coisas podem ser de uma vida passada, de um trauma de criança, a mente humana, a consciência humana, o ego humano, a alma, que é mais efeito do espírito, eles se retratam mediante as experiências que você faz do agora. Por mais que o teu trauma veio de ontem, o ontem vai ser um pesadelo ou um sonho, mediante ao desfruto do inferno ou do céu, que você se faz, que você se acha, que você se torna, que você se presenteia ou que você se anula no hoje. É isso que eu estou tentando explicar para as pessoas, tá? Deixando explicado isso e esquecendo um pouquinho de vidas passadas e falando dessa vida, supomos que eu fiz muitas coisas erradas há uns 10 anos atrás, eu estou com 44. Com 34 anos eu fiz muita coisa errada. A lucidez, ela tira de mim a culpa e coloca em mim a sagacidade e a precaução. Porque a lucidez, ela não se ocupa com culpa. Ela simplesmente se preenche de esperança. Ter lucidez com esperança é entender que eu sou falho, mas compreender que eu posso deixar de falhar. Agora, se eu só for positivo sem ter esse benemérito, tipo, eu falo que sou positivo, mas por dentro eu só guardo porcaria, eu vou pegar a culpa e vou entender que a esperança é quase como uma loteria. Ela vem, vai, aparece, some, bate na porta, pula a janela, tenho e não tenho. E vou entender que o que eu fiz me culpa. E vou compreender que não será tão fácil eu sair dessa mágoa. Porque toda a culpa, ela se estabelece em mágoa de si mesmo. E a pessoa que se magoa com si próprio, ela não se dá o voto de confiança de mudar.
Por dentro. Ela faz o que fizer para fora de coisas boas, mas por dentro ela continua com aquela prolixidade de auto-boicote, de dizer, você faz para todo mundo, mas você para você mesmo, você não vai ser feliz. Você não consegue. Obviamente que eu estou raciocinando uma prolixidade que domina as emoções de alguém que sofre, que predomina nos sentimentos de alguém que sofre e que de alguma forma disciplina o pensamento contínuo negativo de alguém que se julga porque um dia errou, que se culpa porque um dia fez errado. Seja nessa vida do passado, em anos atrás, que não pondera-se, não se considera-se melhor. Então, o que precisa ser feito? Lucidez. Só que a lucidez que eu estou falando é em sentido psicoterapêutico. Agora, se eu falar lucidez em termos geral, totalmente geral, ser positivo com lucidez, ter amar próprio, credibilizar dentro de si que palavras bonitas como afabilidade, ternura, educação, atitude é remédio para as pessoas que guardam amargura no coração. É remédio para as pessoas que vertem este ácido sulfúrico da garganta ao cérebro ao esôfago, chamado mágoa, dor e sofrimento. Não é palavras bonitas, não. É um adereço que deveríamos colocar dentro de nós e olhar para dentro nas nossas meditações, no nosso momento de autoconvocação, de reflexão ou amar próprio e dizer, eu te perdoo. Eu perdoo a ti. Aí as pessoas vão começar a entender que chega uma hora que aquela lucidez que traz esperança, que nos dá essa compreensão, que se aliança com a compaixão admiratória de si mesmo, porque você está ali, na prerrogativa, na ativa, não mais naquela coisa sisuda e incisiva de se tratar mal por dentro, mas na prerrogativa ativa de dizer, eu errei, Edson Rosa. E agora? Vai continuar como um zumbi por dentro ou você vai simplesmente desabrochar em vida para fora? Então decida, não romantize a tua atitude. Não espere sentado na sua mesa a coragem vestida de rosa com borboletas douradas. Espere dentro de você sangue quente, narina ofegante, cérebro raciocinante e dentro do teu corpo todos os órgãos pulsantes de vida e dizendo para você, chega, eu não vou me bater mais, eu não vou me maltratar mais, porque não tem outro remédio a não ser a atitude de dizer para si mesmo, não quero mais ser rude. Não vou mais viver me maltratando. Agora, se eu sou lúcido e tenho lucidez e tento lutar pela minha positividade, então vou viver nessa verdade. Disciplinar meus pensamentos aos poucos. Há de modestar meus sentimentos, minhas emoções aos poucos. Não é de uma hora para outra. Então eu preciso, para ontem, ter paciência e calma comigo. Porque a culpa, ela só taxa o medo que nos dá pânico da calma e da paciência. O maior medo do próprio medo é calma e paciência. Porque ninguém que tem medo, que se ocupa da culpa, tem calma e paciência para parar um pouco e falar, para aí. Mas não é aquele para aí falado, é aquele para aí sentido. Para aí um pouquinho. Rapaz, há 10 anos que eu estou sofrendo por isso. A maioria das pessoas estão felizes. Por que eu ainda estou triste? O que classifica de mim, organicamente, superior a qualquer pessoa? O que titula de mim, racionalmente, superior a qualquer ser humano? Será que realmente é a culpa e o medo que me ocupa de maus tratos que me fere? Ou é o orgulho engasgado na garganta que cria uma ansiedade de revolta, de tamanha arrogância, de eu não me perdoar e assim eu me magoo? Será que essa chibata vem da rua?
Ou será que simplesmente eu fervo o ferro quente por dentro e me firo? Então é a atitude lúcida de se ter positivo com esse benemérito lúcido, de se dizer todo dia ir matando esse leão, vencendo esse dragão e dizendo eu não quero, eu não vou. Eu proponho, eu determino isso em minha vida, pela fé raciocinada que germina em mim. Eu não vou me tratar mal. E se eu não vou me tratar mais mal, aquele mal que um dia fiz, que um dia eu me ocupei me culpando, some. Por determinação, por positividade lúcida de alguém que começa com educação a se amar por si mesmo. E a não mais se corromper intimamente por si próprio, por desamor. Muito obrigado, Márcio. Nossa, agora eu estou aqui fervilhando de perguntas. Seguindo a sequência do seu raciocínio, tem uma pergunta que nós podemos dividir em duas partes. Como podemos identificar pessoas tóxicas? E como podemos nos defender delas? Em primeiro lugar, como é que eu vou identificar alguém que é tóxico se eu também sou tóxico? O que é ser tóxico? Alguém me chamar a atenção a um erro que eu profiro na vida alheia e eu acho que é o bom e é o bem? O que é ser tóxico? Alguém que puxa a minha orelha dizendo você está errado e eu, com a minha soberba, com a minha pretensão e minha boa intenção positiva, mas não lúcida, de achar que estou fazendo bem e a pessoa chegar e dizer que eu estou errado e eu dizer que ela é tóxica? Então eu entendi a sua pergunta, mas realmente a pessoa tóxica, que é isso que é interessante, a pessoa tóxica ela é conveniente. 99,99999% das pessoas são convenientes. O que é tóxico? Agora, se você perguntasse para mim, que eu não estou reformulando a sua pergunta, eu estou tentando ajudar as pessoas, porque a gente não pode acreditar que para ajudar uma pessoa tóxica nós temos que classificá-la como poluída. Eu classifico uma pessoa tóxica como doente. A toxicidade dela não é apenas a energia negativa, ruim. É a doença dela que a torna negativa e ruim. Parece um jogo de palavras, mas o sentido que normalmente as pessoas dão é classificar uma pessoa tóxica como péssima. E a nossa toxicidade de muitas das vezes falar o sim querendo dizer não. Viver alguma coisa que não quis, mas tem que viver porque é conveniente. Qual o nome que se dá isso? Pureza de coração? Agora, a pessoa tóxica, de verdade, ela só insemina a toxicidade que eu tiver dentro de mim com lealdade ferrenha. A minha postura que eu imponho para fora, a gravura que eu exponho para fora, e a persona, a personalidade que eu me moldo para fora. Como assim, Edson? Supomos que o Edson vive numa família onde tem 4 pessoas tóxicas, que eu, Edson, titulo. Elas só vão ferir a minha paz pela minha impaciência. Elas só vão ferir a minha humildade pela minha prepotência. Elas só vão ferir a minha bondade pelo meu mal. Elas só vão ferir o que é bom em mim pelo que é ruim em mim. Porque não tem como a toxicidade ferir, machucar, arrasar, destruir o que já é bom, é o contrário. Então é muito fácil eu chegar e dizer, tóxico, você não presta. Você tirou minha paciência. Você fez eu levantar a mesa e quebrar tudo. Você fez eu rodar da faculdade. Você fez eu me acordar mal-humorado. Você fez eu dormir com dor de cabeça. Você fez eu chorar o dia inteiro. Você. Aí se a gente parar e analisar, a lei de sintonia e reciprocidade é perfeita. Demonstra a naturalidade impura de alguém e demonstra
a tentativa de ser natural no puro de alguém que não é. Então, eu estou falando isso baseando-me nos estudos da espiritualidade. Que quem segue o Edson Rosa, eu já disse isso, eu vou mudar um pouco o meu tino de falar de lives. E tem até algumas lives do passado que eu falei um pouco diferente, mas não foge muito dessa visão. Sobre toxicidade, sobre pessoas tóxicas, o que fazer. Faz nada, faz por você. É muita petulância e pretensão achar que a gente vai mudar a intimidade de alguém com esforço. Porque a pessoa tóxica, ela não faz força nenhuma para lhe deixar com ódio. Nenhuma. A pessoa tóxica, ela não faz nada. Mas é nada para lhe deixar irritado. Porque ela é assim. Ela só faz assim, ó. E você que quer fazer, que faz e acontece, se desequilibra. Ao ponto de sentir que ela é tóxica. E pior, que não é sentir que o outro é tóxico, é puxar a toxicidade do outro para dentro. Então, Edson, mas eu só falei, não falo isso para a Márcia, eu digo para todas as pessoas, que como me libertar de uma pessoa assim, não se liberte, se acolha. Será que vocês não notaram que a pessoa tóxica, ela se alinha com você porque ela te irrita? Porque ela te incomoda? E ela só se aproxima quando ela vê que os teus momentos de felicidade são instantâneos, momentâneos e não são contínuos? Vocês já não pensaram nisso? Que uma pessoa realmente tóxica, ela não se aproxima de pessoas que se amam, que se alegram rotineiramente, continuamente. Por quê? Porque magneticamente elas passam mal. Agora elas adoram chegar perto do Edson Rosa, que fala bonito em live, que dá risada, que toma café, mas se ela vir pisar no meu dedo, eu quebro o computador. Olha como eu sou bonzinho. Lei de reciprocidade. É como está dizendo aqui um amigo espiritual, o seu Tanakai. O tempo de ver como uma criança passou. A gente deve sentir como uma criança em pureza, em jovialidade, não em futilidade. Agora, viver como uma criança num corpo de adulto fica difícil. Está na hora de todo mundo crescer, inclusive eu. Então, como é que eu vou trabalhar? Como eu posso notar que uma pessoa é tóxica? Quando ela se aproxima de você e você, por você, passa mal. E outra, você faz o mal porque você discute com ela e com ele do mesmo naipe. Daquele naipe que você julga, é o naipe que você discute. Daquele mesmo naipe que você diz, nossa, que pessoa ruim, mas a pessoa foi embora, foi tomar cerveja dela, foi dançar, foi pro samba, foi bailar, foi, sei lá, festejar, foi sair, foi na praia, foi caminhar, foi no campo, foi onde foi, e você ainda continua com ela se fazendo mal. E ela que é tóxica, e ele que é tóxico. Então nós devemos trabalhar a toxicidade no outro, que nos ajuda a nós notar por nós mesmos o quanto nós não somos bem o que parecemos. Nós superficialmente nos fazemos algo, enquanto naturalmente e infelizmente nutrimos outra coisa. Nós observamos por dentro e falamos, para aí, eu vou fazer esse exercício. Vai doer, porque evoluir dói. Eu vou me manter bem. Todas as vezes que eu pensar nessa pessoa que eu sei que vai entrar em minha casa e vai carregar de energia ruim, eu já estou fazendo mal. A pessoa nem entrou em tua casa, você já está imaginando. Ih, já vem aquela praga lá infernizar. Já vem aquela coisa ruim. Então, adotrine você e comece a pensar coisa boa e interagir. Essa é a diferença de ser lúcido e de ser só positivo. Porque quando a gente é só positivo, a gente requer que o outro seja bom do mesmo jeito que a gente tenta ser, mas não é. Quando a gente é lúcido, você requer que o outro seja ele. Porque eu já sou bom, do jeito que deve ser. Porque é diferente. Então, se a pessoa vai entrar, se vai sentar no sofá, se vai tomar café, se vai falar da morte do Papa, da morte do bezerro, ou se vai fazer o mal, se vai falar, não importa, você sorri. Vai doer em você, porque aparentemente parece que você não está dando bola, mas você pode até ficar bravo por dentro, mas faz esse exercício. Vai chegar uma hora que a pessoa vai parar e vai dizer, vem cá, você está debochando de mim? Você vai dizer, não, eu estou lhe ouvindo, eu só estou bem, graças a Deus. Aí você aproveita e começa a falar coisas boas.
Eu lhe dou certeza absoluta, a pessoa sai da tua casa e brava com você. E outra, o tóxico, ele é tão artimanhoso para descobrir as nossas fraquezas, que quando ele vê que não consegue tirar a tua paz pela toxicidade dele, sabe o que ele faz? Ele vai tocar na tua vaidade, no teu orgulho e no teu egoísmo. Lá na feridinha. Ele fala de todos, não ataca ninguém. Então ele vai buscar coisa lá no fundo do baú. Ah, porque um dia você falou de mim, você lembra? Aí você olha dentro dos olhos dessa pessoa, mesmo que você tenha razão, e diga, ô minha mãe, ô meu pai, ô meu irmão, realmente, como eu fui um burro. Burro. A pessoa, ela vai se assustar. Me perdoa? Ah, mas eu não te perdoo. Desculpa, realmente eu errei. E cala. Quebra a pessoa, mas não. A pessoa vai lá e cutuca e a gente começa. O quê? Eu tenho razão. Eu sou o dono da verdade, porque você que comeu. Aí começa. Aí aquela toxicidade que entrou em tua porta se aloja no teu coração. Você leva pro chuveiro, leva pro banho, leva pra tua comida, leva pra dentro do teu carro, leva pros teus negócios, espalha pra tua esposa, pro teu marido, pros teus filhos, espalha pro teu sangue, pra tua essência, ao ponto de ficar uma sintonia tão grande com as pessoas que a gente denomina tóxica, que ela nem precisa mais entrar em tua casa. Ela invade teus pensamentos. Ela arromba a porta dos teus sentimentos e ela destrói o equilíbrio das tuas emoções. Tá claro, meus amigos? Tá na hora da gente ter lucidez na vida. Valeu? Muito obrigado. Então, né? Me lembrou quando eu conheci você há muitos anos atrás. Você usava uma frase bem bacana, assim. As minhas imperfeições eu coloco numa caixa transparente e deixo aqui do meu lado. E toda hora eu olho para elas. Você usava muito esse discurso, você lembra? Lembra? As minhas perfeições eu coloco numa caixinha de cristal, transparente. Desde pequeno eu tenho isso, desde os meus 12 anos eu falo isso, que um amigo espiritual me deu esse toque e eu faço isso até hoje. Ninguém precisa dizer você é isso, você é aquilo. Eu mesmo já faço, então o que bate em mim volta. Bom, eu vou ler aqui algumas colocações do pessoal que está aqui com a gente. Bom, a Mônica Silva. Boa noite, Mônica. Ela fala assim: a conveniência é hipertóxica. Temos que nos analisar e cuidar. Orai e vigiai. Está em nós. Tem também o Ari Zarur. Esse exemplo de pessoa tóxica apenas nos mostra que ela pode ser o nosso espelho. E colocou nosso espelho bem grande. Então, eu considero assim que a gente realmente está compreendendo, né, essas dicas que o Edson, junto com a espiritualidade, está nos passando. Mas me vem aí um contexto. Tudo isso precisa de um estado de consciência. A gente precisa ter essa noção. Como é que a gente consegue ter esse autoempoderamento de saber, de conhecer o nosso estado de consciência para que esse estado contribua e não dificulte o nosso estado mental e emocional? É interessante a tua colocação, porque não existe estado de consciência evoluído se a pessoa não faça algum tipo de sacrifício. Primeira coisa, você vai ter que eliminar aos poucos, dentro do possível, querer convencer, querer possuir. E também, principalmente, se sentir alguma coisa porque pertence ao algo. Você precisa se sentir o que você é sem pertencer a nada. E realmente é um estado de consciência onde você se conscientiza que a oração bem proferida é o exemplo da tua vida. Você pode rezar com a boca, mas os teus atos é a prece. As tuas atitudes é um mantra que ecoa nos registros arcásticos, no fluido universal. Vai e volta. E se volta coisas ruins, mesmo você sendo uma pessoa boa, pode ter certeza que amenizou e muito.
Imagina se você só fizesse coisas ruins, não amenizaria nada, ficaria só coisas péssimas. Então a gente entende que essa expansão de consciência é uma expressão de decisão e lucidez para dentro. Que você não precisa cochichar com ninguém, você não precisa mandar e-mail, você não precisa mandar print nem mensagem para ninguém. Você precisa se acender e se conceber alguém que está germinando. Sabe uma plantinha, essa... Quando na escola, quando a gente plantava o feijão num algodão e ficava cuidando ali para ele crescer aos poucos, é isso. É esse exercício de paciência que as pessoas, dentro do possível, deveriam, dentro do seu possível, deveriam tentar fazer. Porque é mais fácil eu ter paciência com os outros perdendo a minha calma. Mas que loucura é essa? Ou se não é fácil eu ter calma com os outros de fazendo da minha paciência, então você não tem nem paciência nem ter calma. Agora, como ter calma e paciência? Sai desses estados de vazão. O que é estados de vazão? Eu sou religioso, eu sou crente, eu sou fiel porque eu fiz. Se tudo que você faz, independente do que tu segue, prova e testemunha que tu é, você não é um nada. Você é pior do que aquelas imagens de gesso, independente da religião que cultua, seja ela qual for. Eu sei que não vão se ofender quem cultua, porque o gesso é só um sofismo, né? Um pragmatismo utilizável, a essência que vale. Então, o que o Edson está tentando dizer? Eu preciso ter esse esforço interior de tentar ter calma comigo mesmo, ter paciência comigo próprio. Não é fácil nos dias de hoje, por isso que a gente vai ver aí em toda essa transição planetária, e as pessoas que realmente estão começando a ter a expansão de consciência para dentro, não para fora. Não é criar algumas inimizades, mas até a peneira envolvendo a amizade vai ficar bem diluída e solvida, porque as pessoas vão começar a ver que você não é mais conveniente a imbecilidade, não é mais conveniente a brutalidade. Eu me lembro uma vez, eu não vou dar o nome do estado, porque daí parece que eu estou falando de todo mundo, mas foi no Brasil. Eu fui num restaurante, bacana o restaurante, me sentei, né, se falar de expansão de consciência, ou consciência, se conscientizar, pô, todo mundo comendo, né, eu vou tolir um pouco algumas coisas que eu vi, que foi bem pesado. O cara para no lado, bem onde eu tô no lado, né, vendo num vídeo de um esquartejamento de um rapaz que estava roubando gado nesse estado. E botou todo o volume para todo mundo ouvir, ele ouviu e todo mundo. Rapaz, eu olhei aquilo e falei, Jesus, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. E outra, era o dono do restaurante. Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, mas não, eu não tô acreditando nisso. O que tem a ver isso com essa live? Tudo. Porque depois, com o tempo, eu fiquei 15 dias nesse lugar, eu fui saber que esse rapaz, dono desse restaurante, tinha 2 faculdades, uma de psicologia e outra de advocacia. Ele era advogado. 2! Então, ele não era uma pessoa não instruída. Tinha muita cultura, mas não tinha um pingo de educação. Aí já começa a gente entender como a gente pode sair desses estágios de consciência que nos obrigam. Se você tiver conhecimento sem educação, você se sente obrigado a ir a favor da maré da maioria, mesmo que a maioria está indo pro cocô, pro ralo, mas você vai. Porque você não pode estar sozinho. Você não pode ser uno. Ninguém quer ser o uno, a gente quer ser o único. O único que está com todo mundo. O único que chama atenção. O único melhor. Você não quer ser o uno, só você. Então, quando a gente começar a apostar pesado na educação, e educação com cultura é lindo e maravilhoso. Agora, a pior coisa que tem no mundo é alguém com muita cultura sem nenhuma educação. Eu tive essa experiência horrível. Eu peguei leve, a coisa foi bem pior. Muito pior. E aí vocês pensam na casa de vocês, o que vocês já viram? O que a mídia vende, o que as pessoas gostam? Cultura, cultura, cultura. As pessoas gostam de superficialidade. Pessoas que nem o Edson, que gostam. Eu gosto de uma camisa bacana,
né? Eu faço propaganda de vez em quando nos meus vídeos da Perini, mas eu tenho um amigo, até que eu tô com muita saudade, que aqui na Piedade, perto do Shopping Piedade, que um copinho de café estava 50 centavos, eu dava sempre R$ 1 para ele, o menino ali, um senhor. Por quê? Porque era gostosa a conversa e o café é tão delicioso. A Perini tá R$ 9 um copinho de nada. Vocês entendem o que eu estou tentando dizer? Não é ser simples, é ser humano, é ser educado, é comungar com as pessoas, se compriciar com o ser humano. Isso, se você tiver só cultura, e a cultura que eu estou falando também não é a cultura só da inteligência, pode ser também a cultura de envolvimento. Tem aquela cultura do envolvimento. Por exemplo, eu vou pegar bem claro o que eu entendo, tá? Uma cultura onde tiver só negros, só tem uma menina branca, de pele branca. Como é que ela é vista? Como é que os negros são vistos? Isso também é cultural. Porque se nós formos educados, eu não estou vendo nem negros nem brancas. Eu estou vendo seres humanos. Vocês entendem? É uma coisa tão simples e tão profunda que para a gente entender esse sentido límpido de ser e se libertar desse sofisma, desse sistema que nos corrompe por dentro, a gente precisa rever-se com os olhos fechados. A gente precisa botar na cabeça positividade, né? E também benemérito nessa positividade. Eu sou positivo, mas eu faço por merecer com as minhas atitudes. Eu tenho sentimentos ainda ruins, mas eu vou buscar me sentir e me alimentar com algo bons. As minhas emoções não são tão equilibradas, mas eu vou buscar coisas que me sensibilizem mais como ser humano, que mais não me martirize em conhecer mais, em me manter mais, mas que me sensibilize a eu me fazer mais humano, para ter um convívio mais humanitário com as outras pessoas. Eu não estou fugindo da pergunta. Tudo isso que eu estou falando tem a ver com expansão da consciência, com se conscientizar. Mas enquanto as pessoas acham que conscientizar é saber muitas coisas envolvendo cultura intelectual e desfazendo da educação de ser humano, de dar senso mais apurado, de sentir, de trabalhar em cima desse consenso apurado entre o consórcio da sensação e impressão e a inspiração e a intuição, para que aquilo que eu sei e aprendi em mim não se prenda, mas se liberte como uma virtude, como um dom, que eu possa agraciar com o outro sem esforço algum, pela naturalidade que eu me tenho. Isso é divino, isso é Deus operando dentro da gente. E não é a cultura que nos dá. Não é a imposição que nos doa, é a naturalidade educada que nos oferta. E por esta oferta, gratuitamente, um sorriso, um boa tarde, um boa noite, um me perdoe, um me desculpe, ou se não, olhando no espelho, eu me compadeço de sua dor, hoje eu mudo, mas não tira-nos, não tolhe-nos a nossa esperança. Destrói essa arrogância incompetente de colocar dentro da gente essa energia morbosa de se sentir superior, de se achar melhor, mas sofredor, obsessor muitas das vezes. Então eu vejo assim, de uma forma que eu falei meio que metáfora, mas clara para quem quiser sentir. Se você tem muita cultura, use com educação, use a seu favor. O ABC, não faça aos outros o que você não quer que faça a si mesmo. Ou não faça, não faça. Você gosta de ver o teu nome em fofoca? Então não vai mentir, para de mentir. Você gosta de ver os outros chafurdar a tua vida? Então por que você não cuida da tua? Isso não é cultura, isso é educação. Você gosta que os outros fiquem usando o teu nome para revolta, usando o que você faz para destruir a vida de alguém? Então para de se destruir a si mesmo. Não dê reciprocidade à loucura alheia, se fazendo um insano que se desconhece por si mesmo. Fique à vontade, Márcio. Então, pegando aqui tudo que você falou e também os comentários aqui do pessoal, a Mariana fala, é hora de tentar nos modificar. O Rafael fala, cultura não é sinônimo de inteligência ou educação. Ele também fala,
precisamos nos perceber. E diante do que ele falou, eu vou pegar aqui uma dica que tem a ver com uma pergunta que eu iria fazer e que você já começou a responder. Pensando em quais os atributos devemos nutrir para expandir a consciência, eu sugiro, né, que se a gente fosse fazer uma escalinha, o primeiro atributo seria nos perceber. O segundo você falou aí, a calma, depois a paciência, a educação, o cumpliciar da empatia. Então, como a gente pode complementar aí essa lista de atributos que a gente deve nutrir para expandir as nossas consciências? Né? A humildade, no caso. A humildade, o afeto e a admiração, se admirar. Porém, como eu estava falando, estava sem som, agora eu estou falando com som. Como é difícil a gente galgar a humildade de cara, mas não é impossível, eu ficaria com tentar se admirar, porque quando a gente começa a se admirar, a gente começa a se perceber. O que o homem menos faz hoje é se admirar, porque quem se admira se confia. Confia muito mais no que sente, naturaliza muito mais o que faz. Isso é instantâneo, porque o predomínio não é só da cabeça, é dos instintos que fluem das emoções, que vão se abrandando, porque você dá um descanso por dentro. Eu me admiro. Ai, eu me admiro. Eu tenho conta, eu tenho tudo, eu tenho defeitos, mas eu me admiro. Agora, qual a diferença de admiração e narcisismo? Eu admiro, não preciso falar para ninguém. Eu me amo, ninguém precisa saber. Narciso, eu me admiro. Vou pro Instagram, olha aqui, ó, eu tô de dourado, me admiro. Eu me amo, tô pelado correndo na rua, todo de azul. É diferente. Eu tô dando exemplos bem físicos, mas é muito diferente se admirar e ter narcisismo, vaidade. Porque admiração não é vaidade. Admirar a si mesmo é uma autoanálise reflexiva, dando para si mais embasamento racional e mais embasamento de sentimentos morais ou amoral, no sentido moral, de você se querer bem. Por que moral, Edson? Porque se querendo bem, você não vai requerer o outro pior. Deixa o outro lá, onde ele está. Se ele se faz mal, que Deus cuide disso. Eu estou falando em palavras, mas é uma coisa mais do que certa, que quando a gente começa a se admirar, o amor e a educação admodesta a expressão cultural ao ponto de ser cultura, ter essa bravura da atitude de meditar na sua própria vida. É cultural e educado você ter reflexões durante o dia mediante o que você faz, não só como alegoria por feitos para fora, mas como algo está à vista de você mesmo, porque você está se sentindo mais por dentro. Mediante o que você quer se conquistar, há muito mais em existência por dentro, para que você não faça tanta força, tanto esforço para se naturalizar por fora. Isso vai te dar uma brandura nas emoções que essa expressão emocional de impressão e sensação se refina a você até ficar muito mais intuitivo, muito mais perceptivo, muito mais inspirador, porque você abandona-se da dor e sofrimento e você se aconchega mais na esperança, na educação, na alegria, não mais na euforia e na alegoria de se manter, de pertencer. Aí você troca tudo isso que a cultura dá, só cultura sem educação, pela essa unção de cultura educada, de você ser o que é, aprimorando o que se faz, renovando o que se tem e transmutando cada vez mais e mais e mais e mais no silêncio da tua autoadmiração,
Porque você por si mesmo é teu templo sacrossanto, espírito dentro do corpo, banhado por sangue, moldado por carne e fica em pé porque tem ossos. Isso aqui dentro da gente revivifica, reviva, a esperança reviva qualquer um. Então não quer dizer que admiração, você vai começar a se admirar, fazer esse exercício, você não vai ter suas incomodações, você não vai ter os seus embates, você não vai ter suas dores, até seus sofrimentos, mas a admiração é acalento, é afabilidade para consigo mesmo. E a afabilidade, no dito popular, parece só um sentir bom, mas a afabilidade na emocional e no sentimental é se querer bem, é se requerer melhor. Então a afabilidade de se admirar dá uma propriedade esperançosa ao sentir, ao sentimento, e a emoção perante o envolvimento das impressões e sensações do que vem, que lhe brinda da negatividade alheia e que lhe presenteia pela bondade de lucidez que começa a bimbar dentro de você. É um trabalho de formiguinha, mas é uma formiguinha que aguenta 20 vezes o seu peso. Você fica um super-homem, uma super-mulher dentro de você, porque você se vê grande. Por mais que todo mundo possa lhe perceber pequeno, não importa, você se vê grande. Então, quando a gente começa a admirar a si mesmo, as córneas começam a se aprimorar, porque não só vão ver, vão enxergar além. Porque tudo que você vai ver se olhando para dentro. Então, quem se admira não perde o seu tempo julgando a vida alheia. Quem se admira ganha o seu tempo em tudo que vê, ajuizando-se. Porque é um partilho, é um cumprimento, é uma cumplicidade. É uma maleabilidade divina e sagrada, mediante essa fraternidade humana de cada um endossando, adoçando, cumpriciando no positivo ou negativo, mutuamente a vida um do outro. Mas para isso o nível de consciência necessita ser desse tamanho, dentro daqui, da sua cabeça germinante luz, e desse tamanho aqui no seu coração, bimbando amor por si mesmo. Não precisa botar em outdoor, eu evoluo, eu estou bem. Seja o melhor. Esteja no teu melhor. Renasça no teu melhor, que você vai ver que o teu pior corre de medo. E a maldade foge de culpa, porque ela vai se ocupar de outras coisas, não mais do estabelecimento corpo vivo pelo Espírito São. É isso que as pessoas, dentro das suas possibilidades, da sua boa vontade de suspirar de alívio, da sua boa vontade de se requerer numa fé raciocinada, na sua lealdade à vida, porque existem por dentro e vivem também por fora, não só sobrevivem por fora, desconhecendo-se até o seu suspiro que exala por dentro. Então a gente precisa de parar esse crime, muitas das vezes, de andar como um zumbi, com o dedo apontado, julgando todo mundo, e se alejando, porque todo mundo que julga, instantaneamente se prejulga. A superioridade já é uma inferioridade moral. Então essa admiração, essa autoadmiração, ela só é alcançada aos poucos, com afabilidade, com boa vontade, com educação, com positividade também, com lucidez, com esperança, com benemérito. Então está mais de que na hora da gente entender que palavras bonitas não é poesia, não é heresia, não é fantasia, é o encanto da vida que nos dá a cura desde o dialeto daquilo que nós falamos ao secreto mediante aquilo que nós formulamos para pensar, ao misterioso mediante aquilo que nos anima quando sentimos, ao mágico mediante aquilo que nos fortalece, que nos cresce ou que nos diminui perante aquilo que nos emocionamos. Isso não é fantasia. Sentir é que dá sentido à vida. O pensamento é apenas a corregedoria, a alegoria de fazer como, ir para onde estamos assim ou como estaremos. Agora, o sentir é como nós nos envolvemos. Esse sentir só é refinado quando o ser humano, se não quiser chamar de admiração, chama de amar próprio. Tudo que eu falei aqui
é amar próprio. Eu só não quis falar no começo, porque eu já notei nas minhas lives que quando eu falo amor próprio, as pessoas se distanciam, ficam perguntando, mas Edson, como eu vou me amar? O que é amar próprio? Então hoje eu não falei de amar próprio falando de amar próprio. Tudo que eu falei é amar próprio. A admiração. Deu pra entender? Fique à vontade. Eu acho que agora fechamos, né? Um grande conjunto de perguntas e respostas que precisamos refletir. Por aqui, o pessoal. E aí, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer mais alguma pergunta? Eu consegui ler Deixa eu ver aqui todos os pelo horário. comentários. Eu acho que já tá bom, Márcia. A gente agora vamos deixar para amanhã, né, que tem o chá do Seu Tanacai, as pessoas todas estão convidadas, a gente vai fazer pelo meu Face da fanpage, vou fazer pelo YouTube, estão todos convidados, viu? Na glória de Deus, se Deus quiser. E é isso aí. Aí eu passo para você, Márcia, se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu só tenho a agradecer, tá, gente? Obrigada pela participação de vocês. Eu, como uma boa professora, eu gosto, assim, de pegar mesmo os comentários, o raciocínio e tornar esse raciocínio cada vez mais fluente para que a gente possa interiorizar esse conhecimento. Então, eu acho que por hoje tá bom, né? Então, meu boa noite a todos. Meus amigos, boa noite. Muito obrigado a presença de todos aí. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz, viu? E até amanhã, mais uma vez, às 21 horas, né, do dia 19 de 4. O senhor Tanacai tomando seu chazinho, que pode ser um copo d'água, pode ser um café. Não é só uma metáfora transfigurada em algo material. Pelo contrário, bote ali, reze, faça oração. E amanhã ele está aí com a gente. Em primeiro lugar a Deus, os bons espíritos, né? Que todos possam estar bem. Fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, porque vai ficar gravado por aqui. Obrigado.